hoje, se Deus nos permitir, uma série de estudos aí que é baseado nesse livro aqui, 6 sermões contra a preguiça. 6 sermões contra a preguiça. Na capa aqui você tem a frase 6 sermões contra, aí a palavra preguiça, você tem as formigas carregando cada letra aqui, da palavra preguiça. O autor do livro é o pastor Tiago Cavaco, pastor da Igreja Batista, se eu não me engano é Batista da Lapa. Cadê? Igreja da Lapa, lá em Portugal, em Lisboa. Então, português, escrevendo para nós sobre preguiça, né? São 6 sermões, o título já diz, né? São 6 pregações que ele realizou na Igreja da Lapa. E a ideia aqui inicial era a gente fazer 6 estudos, né? Eu não sei se... Bom, serão 6 estudos, eu não sei se serão em 6 momentos, né? Eu acho que o de hoje, por exemplo, a gente não vai conseguir terminar hoje. Mas é muito interessante, eu indico muito a leitura dele, é bem desafiadora, certo? Deixa eu só ler aqui sobre o autor. Tiago Cavaco é formado em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa e pastor da Igreja da Lapa. Trabalhou 10 anos em televisão, colabora com a revista Ler e mantém desde 2003 o blog Voz do Deserto. Casado com Ana Ruth e pai de Maria, Marta, Joaquim e Caleb. É autor de Ter Fé na Cidade e Cuidado com o Alemão. É um livro sobre Martinho Lutero. Bem interessante. Publicados pela editora Vida Nova. Então é um autor bem... foi minha primeira experiência lendo ele. E eu pretendo adquirir outras obras dele, porque ele escreve de uma maneira muito... a gente fala na literatura, né, uma maneira bem provocativa, né, que nos leva a pensar e a questionar certas coisas. É muito interessante. E eu indico ferozmente a leitura desse livro. Você encontra ele até por R$16. É um livrinho pequeno. Aqui tem, para quem gosta de página, em quantidade, 101 páginas. Não é como se fosse 50. Leitura muito agradável, certo? Vamos lá. Então, os 6 sermões contra a preguiça. Pastor Tiago Cavaco. Nosso primeiro sermão, então, o título é Espreitem o Preguiçoso. Espreitem, olhem, espiem o preguiçoso. Espreitem o preguiçoso. Vocês sabem qual é o livro da Bíblia que trata sobre a preguiça? Qual é o livro da Bíblia que trata sobre a preguiça? Vamos lá, não tenha preguiça de pensar. Provérbios, né? A gente tem o livro de Provérbios, que é o livro que mais trata sobre isso. Só que o pastor Tiago Cavaco, é só no primeiro sermão que ele vai para o livro de Provérbios. Os outros 5 sermões são em outros textos da Bíblia. Livros proféticos, livros do Novo Testamento. A Bíblia fala sobre preguiça. Não só o livro de Provérbios. Certo? Agora, no livro de Provérbios, o preguiçoso recebe uma atenção muito especial. Uma atenção, recebe bastante destaque, né? Não por ser louvado, o preguiçoso, mas para significar para nós o oposto daquilo que o livro aconselha. Para quem já leu Provérbios, e a gente já estudou aqui o panorama do livro de Provérbios, a síntese do livro de Provérbios, a gente aprendeu que o tema do livro de Provérbios está lá em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Salomão escreve Provérbios para que as pessoas tenham bom siso, entendimento, sabedoria. Quando o autor nos apresenta a ideia do preguiçoso, não é para louvar a preguiça, não é? Mas para mostrar o oposto daquilo que nós devemos ser. A sabedoria, né? Para mostrar o oposto daquilo que o preguiçoso é, na verdade, que é ser sábio. Então, se nós precisamos ser sábios, de acordo com Provérbios, ter bom siso, entendimento, senso, a preguiça é o quê, então?
A pergunta é bem simples. Não tenho preguiça de pensar. Se o livro de Provérbios nos ensina que nós precisamos ser sábios, ele nos ensina a ser sábios, tudo que Provérbios fala é para nos levar ao caminho da sabedoria. Ser preguiçoso nos leva a que caminho? Da insensatez, eu falei insensatez? Insensatez, mas tem outra palavra. Mas é isso mesmo, insensato e loucura, ele vai usar a palavra loucura, perversidão, o caminho do perverso, né? Várias vezes Provérbios vai falar. Então, ser preguiçoso é o contrário do caminho da sabedoria. E é sempre útil a gente ter exemplos maus para a gente agir em oposição, para a gente recomendar um caminho bom. Logo, no livro de Provérbios, o preguiçoso ele tem cadeira cativa no livro. Ao longo dos 31 capítulos de Provérbios, o preguiçoso é apresentado sob diferentes luzes, né, na verdade. Eu não sei se eu já citei aqui para os irmãos algumas passagens de Provérbios só sobre preguiça, mas são várias, né? No livro de Provérbios vai apresentar o preguiçoso como alguém que não é de confiança. Ele diz, não confie no preguiçoso. O preguiçoso é aquela pessoa que está sempre insatisfeita, apesar de não fazer nada para buscar satisfação. O preguiçoso, ele vive cercado de problemas. Ele anda esfomeado, isso no livro de Provérbios, certo? O preguiçoso é aquele que está sempre cheio de desculpas esfarrapadas para não agir. O preguiçoso é aquele que nunca termina nada, começa algo e não termina. O preguiçoso é aquela pessoa assolada pela pobreza. O provérbio diz isso, né? O preguiçoso, por ele não agir, não trabalhar, sobre ele vem a pobreza. E o preguiçoso é uma pessoa incorrigível. Ele não, por ser uma pessoa insensata, ele não atende à repreensão e à correção da sabedoria. Então, se a gente gastarmos um tempo observando a maneira patética como vive o preguiçoso no livro de Provérbios, a gente fica convencido de que devemos agir, ter uma postura na vida completamente diferente da do preguiçoso. Então, o nosso estudo de hoje vai ser baseado em Provérbios, capítulo 24, versículo 30 a 34. E comecem os jogos. Provérbios 24. Um abraço para minha irmã Raquel, que está chegando aqui na live no YouTube. Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 30 até o 34. Provérbios 24, 30 a 34. Diz assim: Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como ladrão, e a tua necessidade, como homem armado. Provérbios aí de Salomão, falando sobre a pobreza, né? Então esse texto é um exemplo perfeito para ilustrar aquele dispositivo bíblico que acabei de citar, a gente espreitar os maus exemplos. Quando a gente observa os maus exemplos com atenção, especialmente os exemplos bíblicos, os maus exemplos bíblicos, nos servem para a gente ter o cuidado de agir exatamente o contrário daquilo que a gente está vendo. Certo? Então, essa série de estudos aqui é para todo mundo. É para criança,
É para adolescente que a gente diz assim, não, ele é daquele jeito porque é uma fase. Porque ele sofre de, como dizia o meu pastor, né? Ele sofre de adolescentise. Serve para todos, para os mais velhos que dizem, não, isso aí é para os mais novos. Eu já não preciso fazer mais isso. Todos nós, da criança ao ancião de 160 anos, temos uma luta diária contra a preguiça. E a preguiça ela vem disfarçada de várias desculpas, certo? Como eu disse, é a idade, não, eu estou cansado, eu não posso fazer isso. Quando a gente observa aqui esse exemplo desse preguiçoso aqui no livro de Provérbios, nós então espreitamos o preguiçoso a fim de agirmos exatamente o contrário. Nós somos colocados no lugar de alguém que olha o preguiçoso, que é chamado aqui de homem que não tem entendimento. Né? No versículo 30 ele diz, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Para quem lembra de paralelismo na poesia hebraica, né? Você tem um paralelismo aí, você tem duas linhas, né? Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento. Basicamente, o autor está dizendo a mesma coisa duas vezes, né? Passei pelo campo e pela vinha, é a mesma coisa. O preguiçoso está em paralelo ao homem falta de entendimento. Perceberam aí? Entendeu o que eu disse? Não, né? Entendeu? O paralelismo? As duas linhas. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento. Ele está dizendo a mesma coisa duas vezes, só que ampliando o significado, né? Qual é o campo do homem preguiçoso? Hã? A vinha. E o homem preguiçoso é o quê? O falto de entendimento. Certo? Muito bem. Vamos lá. A primeira coisa que o pastor Tiago Cavaco nos ensina aqui, com base nesse texto, é que a preguiça não é um estado neutro, certo? A preguiça não é um estado neutro. Quando a gente fala de neutralidade, estamos nos referindo a algo que não tem uma ação, nenhuma atividade. Quando a gente diz que alguém tem um pensamento na política, um pensamento neutro, quer dizer que a pessoa não se posiciona. Ela não defende um viés, né? Quando a gente fala de neutralidade, um ato de futebol, ele tem que ser neutro. Quer dizer, ele não pode se posicionar a favor de um ou de outro. Ele não se posiciona, ele não age. Está mais para imparcialidade, né? Mas neutralidade significa isso. Sem atividade, sem se posicionar. E a preguiça não é um estado neutro. A preguiça não é só não fazer algo. Ou deixar de fazer algo. Uma das morais da história aqui é que a preguiça, ela estraga mesmo a vida da pessoa. E para nós que pertencemos a uma cultura que é de certa forma condescendente com a preguiça, isso não nos parece óbvio. Nós olhamos para a preguiça com muita suavidade em nossos dias. A gente acha que ser preguiçoso é o quê? É não fazer nada. É não agir em prol de alguma coisa. Só que na Bíblia, a preguiça não é não fazer nada. A preguiça não é um estado neutro. Outro exemplo aí é o do carro, né? Você coloca em neutro, o carro... diz aí, vai. O estado neutro quer dizer que o carro... marcha não está definida, quer dizer, não vai nem para frente nem para trás. Está neutro. Ele não se posiciona, está inativo ali. Né? E neutro eu posso acelerar e não sai do canto. Inativo.
Ser preguiçoso não é ser neutro. E a preguiça não é um estado neutro. O preguiçoso não se encontra no estado de neutralidade. Não é deixar de fazer alguma coisa ou não fazer nada. Quando a Bíblia fala do homem que não faz nada, ela explica que ele faz. Não fazer é fazer. Entendeu? Quando a Bíblia fala de alguém que não faz nada, ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo coisas más. Como diz uma música, né? Não escolher é escolha. Quando você decide não escolher, você decidiu não escolher. Foi uma escolha. Quando você decide deixar de fazer certas coisas que deve fazer, você está fazendo coisas erradas, sem fazer nada. Isso é visível, por exemplo, no texto que a gente leu aqui, tem algumas imagens das plantas que crescem na propriedade a partir da preguiça do dono, né? Olha só, o escritor aqui diz que passa pelo campo do homem sem entendimento, o preguiçoso. Aí versículo 31 diz, estava tudo cheio de espinhos, a superfície cheia de urtigas, o muro estava derrubado. Então, o preguiçoso aqui, ele não fez nada para mudar aquela realidade. Mas ao não fazer nada, ele faz algumas coisas ruins. Ele está deteriorando a sua vida. E o preguiçoso, aos olhos de Deus, ele nunca é visto com neutralidade. No sentido de dizer assim, vamos esperar para ver o que ele faz e então saber o tipo de pessoa que ele é. Não. Vamos esperar para ver o que ele faz e a gente vai saber o tipo de pessoa que ele é. Não. O não fazer indica também o tipo de pessoa que nós somos. Então, a preguiça não é um estado de neutralidade. A nossa época reconhece que alguma coisa é má, é ruim, quando a gente presencia a maldade, quando algo é feito. Só que na visão bíblica, isso é mais exigente. Na visão bíblica, a omissão é uma ação pecaminosa. Por exemplo, Tiago 4,17, vocês lembram o que é que diz lá? Tiago, por falar nisso, Tiago 4,17, vocês lembram o que é que diz lá? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Vocês lembram desse texto? Tiago 4,17, para você lembrar aí. Aquele que sabe, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então, a Bíblia trata essa omissão de uma maneira mais exigente do que a nossa sociedade, a nossa cultura trata. Não é só uma questão de não agir. Né? Não, fulano não fez nem mal nem bem. Ele foi neutro naquele ponto. Ele não agiu. Não. A preguiça, aos olhos da Escritura, na visão bíblica, é pecado. E é uma perspectiva mais radical, que torna a preguiça uma desobediência a Deus. Portanto, quando alguém age com preguiça, ela não só apenas está deixando de fazer o que deve ser feito, mas ela está cometendo pecado contra Deus. Ela está agindo contra Deus, desobedecendo a voz de Deus. Não é apenas alguma coisa que não se fez, mas alguma coisa que, ao não ser feita, se tornou algo feito contra Deus. Não, ninguém pode me julgar, porque eu não fiz nada nesse ponto aqui. Não, você fez. Com a sua preguiça, você fez algo contra Deus. E a preguiça é um pecado sério, porque a referência última para nós avaliarmos o assunto é Deus, e não nós próprios. E aqui é um ponto muito importante, porque nós afirmamos, eu não sou preguiçoso em comparação a outros, né? Não, mas eu fiz mais do que fulano. Não, mas fulano, ele faz mais, ele age mais.
Nós comparamos nossas ações, nossas vidas com as pessoas. Tá entendendo? E a preguiça é um pecado sério porque a nossa referência tem que ser Deus e não nós próprios ou os outros, mas Deus. Acho que vai dar certo, né? Aqui. Antigamente, vocês estão entendendo, né? Lá pergunta? Tudo certo, né? Vamos lá. Qualquer coisa, qualquer pergunta aí, a gente tenta ver aqui. Vamos lá. Antigamente, a preguiça era tão ou mais condenada por ser assumida como um comportamento condenável. Então, antigamente, isso é, nos tempos bíblicos, a preguiça era condenável, era um comportamento condenável. Só que hoje, quando você fala de preguiça, ou de alguém que é preguiçoso, hoje, nos termos da cultura, você está falando de alguém que tem da preguiça como um traço de caráter. Não, fulano, ele é assim, ele é preguiçoso, ou aparenta ser preguiçoso, mas é uma questão de caráter, é uma questão genética, é porque é coisa de família, não tem, né? Então, a gente deixou de tratar a preguiça como um pecado para dizer que é algo do temperamento, algo que faz parte daquele tipo de pessoa. Então, deixou de ser algo condenável para ser um desvio de caráter, para ser um traço de caráter, né? Deixou de ser uma coisa má que se fazia, sem fazer nada, para ser uma coisa neutra. E não existe neutralidade aí. Aliás, em muitas coisas não existe neutralidade, né? Já ouviu dizer assim, que a ciência é neutra? Durante essa pandemia, a gente percebeu que era tudo mentira isso. Aliás, a gente já sabia disso muito antes. Que a ciência ela não é neutra, a ciência ela tem viés. Ela assume um ponto de vista. A mídia é isenta, não tem? A mídia é isenta. A TV, os jornais são isentos. Percebemos que não é bem assim. Existe uma linha editorial. Para não dizer, existe uma linha. Existe um alinhamento político, né? Existe. É só você olhar os jornais mais antigos do Brasil aí, você vai perceber a história. Então, não existe neutralidade em muitas coisas. Inclusive, com relação às nossas ações. Deixar de fazer as coisas é fazer algo mal. Deixar de fazer o que deve ser feito é agir com maldade. O autor cita uma novela aqui. Deixa eu olhar aqui qual é a página. Ele cita uma novela lá de Portugal, que foi lançada aqui no Brasil também. Novela dos anos 70. Gabriela. E ele faz uma brincadeira aqui, né? Ele chama de Teologia da Gabriela. Que é a teologia, vocês sabem, né? Tem a musiquinha. Ele cita a música: Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. É a teologia da Gabriela. Aquelas pessoas que dizem: não, eu sou assim, esse é meu jeito de ser. E a preguiça passou a ser isso. Algo que faz parte daquela pessoa. Não como um pecado, mas algo da sua personalidade, do traço do seu caráter, né? Da sua forma de ser, é algo genético, faz parte daquela família agir daquela forma. Então, a preguiça é um daqueles pecados que eu chamo de pecados respeitáveis, né? Que a gente não condena, mas é pecado. Mas é pecado. Então, muitos cristãos olham hoje para a sua preguiça como se fosse apenas um traço do seu caráter natural. Porém, a preguiça é um traço, aliás, a preguiça é um problema de fé. A preguiça é um problema de relacionamento com Deus. É um problema de fé.
A Bíblia trata a preguiça de um modo espiritual, não um modo genético. Ninguém nasce preguiçoso. Vive-se preguiçosamente. Esse é o ponto. Não se nasce preguiçoso. Vive-se preguiçosamente. Então não dá para ser cristão na fé e preguiçoso nos feitos, nas obras. Então, na minha fé eu sou cristão. Nas minhas ações eu sou preguiçoso, eu sou meio devagar. Entendeu? Então não dá para ser assim. A preguiça não é um problema exclusivo do preguiçoso, mas de todos à sua volta. Quer dizer, nessa ideia de neutralidade, de que a preguiça é algo que só diz respeito a mim, o autor ele vai trabalhar isso, né? A preguiça não é algo que afeta só a gente. Algumas pessoas vão dizer assim, não, mas aí foi algo que eu decidi não fazer. Isso só diz respeito a mim e a Deus. Mas afeta as outras pessoas que estão à nossa volta. E o autor ele diz uma coisa interessante. Basta perguntar às pessoas ao seu redor. Basta perguntar às pessoas ao redor de um preguiçoso se elas são, de alguma maneira, prejudicadas pela preguiça dele. Será que estamos prontos para ouvir as respostas estupendamente simples? Estupendamente simples. Desculpe, estupendamente simples. Então, uma pessoa preguiçosa no local de trabalho, né? Olha, eu tenho experiência bem ruim com isso. No local de trabalho aí. Então, tinha uma pessoa, e com isso eu não quero dizer que eu não sou preguiçoso, né? Óbvio. O pastor Rubens está dizendo isso é porque ele é um santo, ele não tem preguiça. Graças a Deus. Não. Mas no meu local de trabalho, tinha um trabalho aí, tinha um homem lá que, assim... Então, como eu estava dizendo, a preguiça, ela não prejudica só o preguiçoso, mas as pessoas à sua volta também. E como eu estava dizendo, né, no meu local de trabalho tinha um rapaz lá que, assim, era bem... qual é a palavra que usa? Aqui? Nó cego, é? Nó cego é o quê? É mais uma indolência, né? Mariano, nó cego é preguiçoso, né? Nó cego? Enrolando, né? Preguiçoso duas vezes. Nó cego. Fica enrolando, né? É indolência, né? É talvez um tipo de preguiça mesmo. Sim. Tem uma série que fala isso, né? E apresenta muito isso. Tava assistindo The Office, a série. É um local de trabalho, todo mundo ali fica fazendo nó cego lá. Qual a expressão? Remancho? Não. Talvez tenha lá, né? Na minha terra também. Lá a gente fala escorão, eita, no escorão. Eita, fulano escorão. Né? Enfim. Os mais cultos chamam de indolência. Mas ele achava que era uma coisa só que afetava ele. Só que aumentava o meu trabalho, aumentava o trabalho de outros, tá entendendo? E a gente ficava assim chateado com a preguiça dele lá no trabalho. Diz, rapaz, que cabo preguiçoso, como é que pode? O cara não pode nem reclamar, aqui. Senão eu perco meu contrato aqui. Mas a gente trabalhava bastante e ele ficava lá sossegado. Tem um cafezinho, ele sentava lá, chega a ficar toda à vontadão lá. A preguiça não é algo exclusivo do preguiçoso. Né? E como eu disse, pergunte a uma pessoa que... adaptando aqui a pergunta do Tiago Cavaco, né? Pergunte a pessoas que trabalham com preguiçoso. Como é que é para elas lidar com isso? E a resposta vai ser direta, né? Com certeza. Então, a preguiça não afeta só o preguiçoso, mas as pessoas ao seu redor. E eu acho que eu consegui resumir bem aqui, né? O primeiro sermão aqui. Ele vai finalizar, então, com os prejuízos da preguiça. Os prejuízos da preguiça. Primeiro, só ver se eu pulei alguma coisa.
Os prejuízos da preguiça. Primeiro, revela que apenas uma fé defeituosa pode conviver bem com um pecado tão crônico. Apenas uma fé defeituosa pode conviver bem com um pecado tão crônico. Então, como eu disse, a preguiça está mais relacionado com falta de fé, um problema de fé. Um problema de relacionamento entre nós e Deus. E os prejuízos da preguiça é mostrar o quão defeituosa é a nossa fé diante de Deus. Segundo, o prejuízo da preguiça também é público, como eu acabei de citar, né? Ela afeta a todos à sua volta, não apenas o preguiçoso. Seja em local de trabalho, seja em casa, na família. A preguiça vai afetar não só o preguiçoso, mas todos à sua volta. Seja na igreja, né? Quando a preguiça chega na igreja, então você vai ter pessoas que se esforçam mais, que tentam fazer algo mais, e outras que ficam só observando e às vezes até reclamando. Preguiça afeta não só o preguiçoso, mas todos à sua volta. Terceiro, a preguiça de um cristão é transcendente. Ou seja, o cristão ele só pode conviver bem com a preguiça se o seu relacionamento com Cristo estiver mal. Ele só pode viver bem com a preguiça se conviver mal com Cristo. E se a gente perceber nas palavras de Jesus, nós não podemos ser cristãos e preguiçosos. Vamos lá em João 14 para a gente perceber isso. João 14. João 14, olha o versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o versículo 12 fala de fazer obras, né? Fazer as obras de Jesus e até fazer mais obras. No sentido de que, não que a gente vai fazer melhores do que o que Jesus fez, mas no sentido de nós vamos ampliar ainda mais aquilo que Jesus fez. E no versículo 15, quem ama a Jesus, o que é que faz? Guarda os seus mandamentos. E guardar os mandamentos não é entesourar, mas é obedecer, praticar. Certo? É algo que se faz. E versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se amamos a Jesus, o que é que a gente faz? Guardamos os seus mandamentos. E como eu disse, guardar não é só entesourar os mandamentos no coração. Não, eu guardo. Eu guardo e pratico, obedeço. Certo? Versículo 24. Ó. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele está dizendo, olha, quem não me ama não vai guardar as minhas palavras. Quer dizer, não me obedece. Não segue os meus mandamentos. Ou seja, alguém que é preguiçoso é uma pessoa que vive bem com a preguiça, mas vive mal com Cristo. Porque Cristo nos diz que quem o ama, pratica
exerce os seus mandamentos. Ele não busca neutralidade, cruzar os braços, um pouco para dormir, um pouco para levantar os braços e cruzar os braços. Não. Quem segue a Cristo é ativo. Quem segue a Cristo age, busca praticar aquilo que Jesus ensinou, ser aquilo que Jesus quer que sejamos. Então a preguiça passa a mensagem de que Deus não faz nada conosco. E nós não nos importamos com isso. Estamos falando de preguiçosos crentes, além do mais. Uma pessoa que diz que uma pessoa que é cristão, nós cristãos, e agimos com preguiça, nós passamos a ideia de que Deus não está realizando nada em nós, nem por meio de nós. E a gente não se importa com isso. Um crente ativo que faz o que deve ser feito, em casa, na igreja, na rua, no trabalho, é uma pessoa que demonstra que Cristo, Deus, o Pai, o Espírito Santo, está atuando na vida dele. É terrível também a preguiça, porque de uma maneira chocante, ela revela que nós não amamos a Jesus. Porque quem ama, faz o que ele ordena. Quem ama a Jesus, faz o que ele ordena. Então, resumindo tudo aqui, a preguiça é um problema sério. Acho que o maior ponto aqui que a gente pode notar desse estudo aqui de hoje é que, ao observar o preguiçoso lá em Provérbios 24, 30, 34, a gente percebe que a preguiça não é um estado de neutralidade. A preguiça não é apenas deixar de fazer o que deve ser feito. A preguiça é, ao deixar de fazer o que deve ser feito, eu estou fazendo algo mal. Estou desobedecendo a Deus, não estou demonstrando meu amor por Cristo. Então, na perspectiva bíblica, esse é o problema da preguiça, desse primeiro sermão aqui. E desse livro, 6 sermões contra a preguiça. Tiago Cavaco. Perguntas? Perguntas breves? Isso. Então, só para quem está em casa, né? Pablo me lembrou aqui que quarta-feira a gente falou de uma pessoa que é super ocupada, que também é um problema, né? Que é um extremo. E a preguiça também é o outro extremo aí. Não fazer nada e o outro é fazer tudo. Não. Existe, na obediência a Cristo, né? A gente faz o que deve ser feito e descansa quando precisa descansar, né? Também. Não, eu vou fazer tudo que tem para fazer, eu vou fazer porque eu não sou preguiçoso. Não. Isso não é ser preguiçoso. Isso também é ser negligente com outras coisas, né? Então, tanto a preguiça como a superocupação apresentam negligências aí. Certo? O preguiçoso, ele negligencia a palavra de Deus, as pessoas ao seu redor. E o superocupado também. Ele negligencia o seu corpo, né? O seu corpo físico, sua saúde mental, né? Negligencia a palavra de Deus que diz que nós devemos descansar. Então, tanto a pessoa que é ocupada demais quanto o que é preguiçoso acabam sendo negligentes aí. Né? Mais alguém?